Olá, boa noite a todos e a todas que estão chegando aqui nos canais da Domus ASF. É uma alegria imensa poder estar aqui e compartilhar com vocês mais uma conversa boa. Dar as boas-vindas também para Maria Antônia, nossa convidada especial de hoje. Tenho certeza que vai ser uma conversa realmente muito interessante, muito significativa. Maria Antônia, é uma alegria te receber aqui nos canais da Domus ASF, estamos no YouTube, no Facebook, né? E desde já convido cada um que está nos acompanhando a compartilhar, né, a curtir, para fazer essa conversa chegar mais longe possível, porque pode realmente ajudar muitas famílias, a muitas pessoas. Então, Maria Antônia, bem-vinda, é uma alegria te receber aqui. Uma saudação inicial e depois eu faço a apresentação oficial. Mas, Tatiana, eu quero agradecer o convite, né? Agradecer às irmãs, essa oportunidade incrível. Hoje eu tive a oportunidade, inclusive, de agradecer à irmã Cristiane, que eu me conectei com a congregação através da irmã Cristiane, né? E hoje a gente, oficialmente, a gente está tendo um contato ao vivo, né, para legitimar, de uma certa forma, essa parceria de trabalho nossa, né? Esse jeito de compartilhar. Eu acho que a gente está vivendo um momento que não dá para caminhar sozinho, né? A gente pode caminhar com mais segurança, com mais alegria, com mais satisfação e com mais firmeza se a gente estiver com alguém, né? E para o COP, Maria Antônia, estar com vocês é uma alegria muito grande, assim, é uma graça, assim. Quero agradecer muito esse contato nosso, né, com vocês, né? Então, Maria Antônia, a alegria é toda nossa. Certamente o público que nos acompanha vai gostar muito. E essa live hoje é uma live que mistura o povo gaúcho com o povo mineiro e o Brasil inteiro que nos acompanha, né? Então vai ser algo muito interessante. Eu só queria dizer, então, que a Maria Antônia de Oliveira, né, é fundadora do Centro de Orientação Profissional e Coach, Maria Antônia, né? Tem mais de 30 anos dedicado à questão da educação, né, como professora, como orientadora, acompanhando jovens, famílias. Então, tem uma longa caminhada, experiência na questão da educação, na área da espiritualidade, da filosofia. Então, esse papo hoje, que vai passar um pouco por essa pergunta norteadora, que é como iniciar as aulas presenciais, pensando em uma nova forma de educação, está para nós, assim, dentro do contexto de desafio, não é verdade, Maria Antônia? Então, eu queria que, para a gente abrir isso, você pudesse contar um pouquinho melhor quem você é, a sua história, a ligação da sua história com esse tema, para que a gente possa ir já pontuando algumas coisas importantes. Porque a nossa história não está desvinculada do nosso trabalho, da nossa identidade profissional, não é verdade? Claro, perfeito, é isso mesmo. Então, eu passei, né, 30 anos da minha trajetória trabalhando em grandes escolas aqui em Belo Horizonte, né, marista, depois dos agostinianos, e há 10 anos eu fundei, né, o COP Maria Antônia, que é o Centro de Orientação Profissional e Coaching, né. É quase que dando sequência um pouquinho o trabalho que eu já fazia dentro de escola, acompanhar os jovens nesse momento que é tão importante, tão especial, de fazer a sua escolha profissional, né? E interessante que até para poder compreender por quê, peraí, você está fora da sala de aula, não está diretamente dentro da escola, como que você está credenciada a falar de volta às aulas num tempo de pandemia, né? Com que
né? O que sustenta essa fala sua, né? Na verdade, além dessa experiência de muitos anos dentro de escola e convivendo com essa rotina, com essa dinâmica, né, pedagógica, né, no atendimento a jovens, no atendimento às famílias, convivendo, né, na gestão, com professores dentro das escolas, o que acontece nesse momento? O COP Maria Antônia, ele acaba sendo uma extensão dessa realidade da escola, porque ele esbarra com determinadas situações, determinadas realidades que não tem como desvincular, né? Hoje, atendendo jovens, os pais que são patrocinadores da felicidade pessoal e realização profissional dos seus filhos, eles me procuram, né? Os jovens, atendendo diariamente os jovens, e até mesmo os professores, que nesse momento, em função de toda essa realidade que a gente vive, começa a se perguntar, será que é por aí o caminho mesmo, né? E que tem me procurado para uma transição de carreira, né? Porque em alguns momentos desidentificados com aquilo que eles fazem, em outros momentos é porque está faltando algum tipo de ferramenta para poder dar sustentação e apoiá-lo a sentir seguro e confiante para poder lidar com toda essa adversidade, para poder passar por essa travessia com mais tranquilidade, né? Então, apoiado nessa experiência que hoje a gente está trazendo esse tema para poder conversar um pouquinho, né? Como se organizar para essa volta para dentro de escola, né? Para esse retorno às aulas. E como que é isso aí, né? Retornar como, né? Então, que novo é esse que está para emergir, ou que já emergiu, né? E como que a escola está lidando com isso também, né? De fato, a educação é uma paixão na minha vida, então não tem como eu realizar esse trabalho que eu faço desvinculado da educação. Até mesmo porque todo dia, né? Por exemplo, hoje eu atendi o dia todo, né? A cada jovem que chega eu pergunto, e aí, como que tá? Nossa, Antônia, hoje está chato demais, essa semana foi difícil demais de encarar. Ou então, nossa, depois daquele toque da nossa conversa de semana passada, eu comecei a botar mais foco nos estudos, né? Então, eu acho que a nossa conversa, né, dessa noite, eu acho que pode trazer pistas, né, para a gente poder estar caminhando com um pouco mais, né, de segurança, de apoio, né, de sabedoria, né, uma vez que a gente pode estar aqui, através da conversa, estar compartilhando possibilidades, né, seria mais ou menos isso, né, é um pouco isso. Muito bem, né, falando com o microfone desligado Pois não dá, né, mas nesse tempo de pandemia, liga o microfone, é a palavra que mais se fala. Então, essa questão da educação também é sempre uma questão muito querida, né, para a Domus ASF. O nosso principal foco é a família, né? Nós temos um olhar muito dedicado, muito afetuoso à família. Mas a família não dá para separar da educação, né? Porque a primeira missão da família é educar de alguma forma, né? Então, a gente fala para a educação para além da escola, mas a família também está muito implicada nesse contexto de pandemia com a questão da escola, né? E não será possível voltar do mesmo jeito, isso é fato, porque tudo que tem acontecido com a humanidade, né, nós não somos mais os mesmos, então a escola também não poderá ser mais a mesma. Mas eu queria perguntar assim, Maria Antônia, qual o lugar da escola, né, antes da pandemia e agora, nesse novo momento? Nós ainda vivemos esse dilema, né, de volta ou não das aulas presenciais.
e não temos ainda os professores vacinados, né? Não é o momento ainda talvez adequado para a volta, mas isso vai acontecer, né? E como que é isso? Que lugar é esse que a escola ocupa, né? E ao mesmo tempo, que lugar é esse que a família tem ocupado, né? Junto com o compromisso também na construção da aprendizagem, né, dos filhos, enfim. Do adulto que é responsável pelo processo de aprendizagem, né, das novas gerações. Então, irmã Tatiana, eu sempre penso assim que antes da pandemia, em função das diversas demandas da rotina escolar, né, dessa dinâmica pedagógica, a escola, ela estava, de uma certa maneira, blindada a determinados assuntos, porque ela não tinha tempo de resolver. Tinha determinadas urgências, né, que apareciam e que a escola, ela não tinha tempo suficiente para poder pensar em temas, por exemplo, vou pegar um exemplo bem específico aqui, que está muito ligado com o meu cotidiano, né? Pensar em orientação profissional. Era um tema que era polêmico para a escola, porque ela não tinha tempo. Então, a equipe pedagógica, os orientadores, organizavam de tal maneira, por exemplo, alguns seminários para poder oferecer para os jovens, mas não tinha tempo de aprofundar, porque um processo como esse, ele precisa, por exemplo, de uma dinâmica de autoconhecimento, onde o jovem ele se implica nesse processo de autoconhecimento, precisava de acessar, por exemplo, participar de feiras, e voltando dessas feiras, trazer esses conflitos e essas angústias que o jovem tem nessa fase, e conversar sobre isso, e em função dessa rotina pedagógica, porque tem que cumprir conteúdo, tem que cumprir uma dinâmica, a questão do Enem e outras coisas, né, conflitos que apareciam dentro da escola, que se esbarrava, conflitos emocionais dos adolescentes, dos jovens. Então, tinha algumas coisas que não dava para parar. Era essa loucura, essa vida corrida que a gente tinha do lado de fora da escola, ela também refletia dentro da escola. Então, de uma certa forma, a escola ela estava blindada para alguns temas que não se discutia. Não se discutia porque não tinha tempo. Não dava tempo para resolver, né? E com isso, adolescentes, jovens insatisfeitos, excesso de conteúdo, a maneira como se avaliava ou que se avalia, né? Era tudo assim, N questionamentos, os alunos falam, peraí, eu estou estudando isso, para que eu estou estudando isso? Eu estou querendo estudar outras coisas, né? Então, a escola, de uma certa forma, ela estava nesse sufoco, tinha uma demanda, tinha premência de algumas coisas, porque a escola é o lugar da curiosidade, o lugar da investigação, o lugar da pesquisa, mas tinha uma demanda que não dava para poder sanar essa outra realidade da pesquisa, da investigação, da curiosidade, né? De temas que saltam os olhos e grita dentro dos jovens e dentro dos adolescentes, mas não dava tempo. E o que aconteceu? A pandemia chegou e ela deu uma brecada em todas as instituições, em todas as organizações, inclusive na escola. Parou. Não dá para continuar. Não dá para continuar desse jeito. É preciso repensar. Então, a escola, ela teve que, num curto espaço de tempo, reajustar e adequar para ver como que ela ia caminhar. É claro que a gente tinha toda uma dinâmica já, muitas escolas já organizando, pensando na questão da BNCC,
mas nada ainda tinha sido efetuado, efetivado, para poder fazer as coisas acontecerem de fato, né? Isso me faz lembrar muito, irmã, essa pergunta, ela me faz lembrar de uma historinha que eu gosto sempre de trazer essa história. O mineiro gosta muito de história, né? Então, como uma boa mineira que eu sou, eu quero contar uma história, né? Para o povo aí do Sul, né? Que já deve conhecer essa história também, né? Um discípulo queria aprender algumas coisas, né, a mais, e procurou um mestre, né? E aí foi até subiu a montanha para poder encontrar o mestre, né? E chegando lá, ele contou para o mestre qual que era a demanda dele, né? Que ele queria saber, na verdade, como que ele podia evoluir, como que ele podia crescer e conquistar respostas para as grandes indagações existenciais que ele trazia dentro dele, né? E aí o mestre deu uma tarefa para ele. Falou, beleza, tá muito interessante essa dúvida sua, mas você não vai encontrar isso aqui comigo. Então, o que você vai fazer? Você vai descer o morro, tá? E vai chegar numa cidadezinha. E lá nessa cidade, você vai ver o que essa cidade vai trazer de conhecimento para você, que pode, inclusive, clarear essas dúvidas que você está trazendo. E assim ele fez, botou a mochila nas costas e desceu. E aí, chegando na cidade, passou por uma cidade, ele falou assim, não sei se eu entro nessa, se eu avanço mais um pouco. Ele falou, não, peraí. Ele falou que logo que eu descesse o monte, eu ia encontrar uma cidade que eu poderia entrar. E aí, já à distância, viu um portal. E aí, atravessou esse portal e encontrou, né, de princípio, o portal lá de boas-vindas, né? Não sei se aí no sul tem nas cidades, né? Aqui em Minas, em alguns lugares tem, né? Bem-vindo à cidade e tal, né? Então, quando ele encontrou bem-vindo à cidade X lá, ele entrou nesse portal e de cara, a primeira coisa que ele viu foi uma pessoa lá quebrando pedra e suado. E aí ele deu bom dia, como que o senhor está? E o que você está fazendo? E o senhor de cara mal levantou a cabeça e falou, será que você não está vendo que eu estou aqui quebrando pedra? Eu estou aqui quebrando pedra, estou aqui suado, é uma luta, todo dia é isso, quebrar pedra, eu não aguento isso mais, essa vida minha é só quebrar pedra, que vida dura, que desafio isso, meu Deus, que sentido tem a vida da gente, quebrando pedra? Ele falou, E como ele viu que ele estava atrapalhando a pessoa, ele falou assim, então, eu vou deixar o senhor terminar aí, quebrar suas pedras, eu vou dar sequência para ver o que eu encontro aqui para frente, né? Andou um pouquinho mais, encontrou uma segunda pessoa fazendo a mesma coisa. Ué, o que é isso? Boa tarde, meu senhor, boa tarde, como é que você está? Tudo bem? Nossa, eu estou aqui quebrando pedra. Aliás, o que você está fazendo? Eu estou aqui quebrando pedra. Nossa, mesmo? Todo dia é isso. Mas, para mim, isso é muito importante. É graças a essas pedras que eu quebro, que esse dinheiro que eu recebo, que eu levo e sustento a minha família. Eu tenho uma família enorme, gigante, e que, com 8 filhos, a minha mulher, então, com isso eu levo o meu salário e, através desse salário, eu consigo sustentar a minha família, né? Conversou um pouquinho, se eu me dá licença, porque eu tenho que continuar aqui o meu trabalho. E aí, o discípulo andou mais um pouquinho e falou, peraí, tem um que quebra pedra suando e cansado, e tem o outro que está quebrando pedra, e que tem que levar o trabalho para casa, levar o salário para casa, e tem um terceiro, ele chegou, tinha um outro, boa tarde, como que o senhor, discípulo, como que o senhor está? Nossa, eu estou aqui fazendo uma obra maravilhosa.
mas o senhor não está quebrando pedra? Ele falou assim, mais do que quebrar pedra. Mais do que quebrar pedra. Eu estou aqui dando o meu melhor. Mas o senhor dando o melhor, quebrando pedra? Ele falou, não, eu não estou só quebrando pedra. Eu estou construindo uma catedral. Uma catedral? Sim. Eu quero que daqui a alguns anos as pessoas que entrarem nessa cidade e que visitarem a cidade, que entrarem nessa catedral que vai ser construída com essas pedras, elas possam entender de fato o sentido e o significado, o valor, o poder, a importância dessas pedras quebradas, porque elas estão sendo quebradas para construir uma catedral. Então, com isso, eu aproveitando a sua pergunta, de fato, a educação é muito mais do que quebrar pedra. Ela é consolidar, ela é construir. Ela é construir pessoas, é construir propósito, é construir pessoas para que elas possam atuar no mundo e fazer a diferença. Então, eu acredito que o pós-pandemia, dependendo da maneira que a gente encarar, eu acho que a gente vai voltar para dentro da escola, com clareza e com segurança que a gente está construindo catedrais. Né? É preciso resgatar essa sacralidade do educar. E nesse furacão que a gente estava vivendo, eu acho que a gente tinha perdido a sacralidade do educar. Para poder as pessoas se sentirem mais e mais felizes, mais e mais realizadas. As histórias, né, Maria Antônia? As histórias sempre são muito elucidativas, né? Sempre nos ajudam muito. Enquanto você falava, eu ficava pensando assim, né? O sentido que a gente dá para as coisas, né? O que pode ser só quebrar pedra pode também se transformar numa obra de arte, né? Claro. E a educação é uma grande obra de arte. Uma grande obra de arte. E aí eu ficava pensando também no cotidiano, por exemplo, da família e da escola, que é um cotidiano repetitivo, né? Marcado pelas mesmas coisas, né? O cotidiano é feito de coisas ordinárias, né? Tem um ritual que é ordinário e que precisa ter sentido para funcionar, senão não se torna cansativo, se torna sem valor, né? Se torna um fardo. Então, a maneira como a gente olha para as coisas é que dá o brilho, né? É que muda, né? É que torna mais leve. E aí eu queria te perguntar justamente isso, né? Que forças nós encontramos nesse momento de resiliência, né? Para encarar, né, essa volta, né? Com todo esse momento de incerteza que a gente vive. E a incerteza não necessariamente é algo ruim, né? Porque a partir da incerteza nós podemos construir coisas novas, né? E já emendando uma outra pergunta, é que práticas pedagógicas, né, necessitam talvez de mudanças urgentes, né? Para que a gente possa dar um novo sentido para isso, para que no lugar de quebrar pedra a gente construa catedrais, né? E antes de te devolver a palavra, que está muito, muito interessante, eu queria pedir para que as pessoas que nos acompanham, já deixando aí seus comentários, né? Tem gente aí parabenizando, dizendo que é interessante o tema, que é muito importante, que as pessoas possam continuar compartilhando essa nossa conversa, né? Possam continuar curtindo, de forma que as redes sociais têm de multiplicar isso, né? É quando a gente faz isso, quando a gente compartilha, quando a gente curte, chega a outras pessoas. Então, convido todo mundo que está acompanhando a curtir, a compartilhar, mandar para os seus amigos e amigas, para que a gente possa ir cada vez mais criando uma rede, né, que se solidifica em torno desse tema da educação e da família. Tá bom? Então, Maria Antônia, te devolvo a palavra com essa pergunta, né? Que forças
que recursos internos nós temos para superar esses momentos difíceis, né? E que práticas pedagógicas precisam realmente se reinventar. Então, eu acho que em tempo de crise, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, onde todas as certezas. Hoje de manhã a gente conversava um pouco sobre isso, né, irmã Tatiana? Todas as certezas, elas caíram por terra. Ninguém tem certeza de nada, né? Quantas e quantas vezes dentro da própria escola tinha aquele posicionamento de algumas pessoas como donos da verdade, né? Hoje, na verdade, não existe isso mais. Então, quando fala de recursos internos e de práticas pedagógicas que podem favorecer isso, o momento agora, é momento de escuta, é momento de diálogo, é momento de parceria, é momento de construir um processo participativo. E se a gente for olhar, é profundamente pedagógico ouvir pai, mãe, aluno, funcionários. É um trabalho exaustivo. É muito trabalhoso. Mas dessa maneira, é possível qualificar o processo pedagógico. Dessa maneira, é possível qualificar o processo pedagógico. Interessante que isso me faz lembrar de um educador israelense que chama Yaakov, eu estou lendo porque o nome dele é difícil, Yaakov Etch, né? Ele fala que dentro das escolas nós precisamos de mais descobertas e menos instrução, que era aquilo que a gente falava antes da pandemia, esse excesso de instrução, de muita informação. A curiosidade, ela é a essência do estudante. Então, com tanta instrução compulsória, né, que os jovens, as crianças recebem, então, isso acaba deixando as crianças, os adolescentes e os jovens cegos. O olhar de curiosidade, ele acaba. Quantas e quantas vezes, no meu processo, trabalhando com jovens, eu pergunto para eles assim, então, que tipo de conteúdo te chama a atenção? Eu fico encabulada com o posicionamento dos jovens, a dificuldade deles me falarem o tipo de conteúdo que chama a atenção deles. Porque eles vivem a experiência de um conteúdo tão massificado, que eles têm dificuldade de perceber, na verdade, aquilo que tem a ver com eles, né? Então, o Yaakov, ele fala, ele sugere 3 possibilidades, né? Que ele fala, mais descobertas e menos instrução. Depois ele fala também, mais convites e menos imposição. E aí me faz lembrar, não sei se você lembra disso, irmã, quando você lembra quando você aprendeu lá no ensino médio sobre funções trigonométricas? Você lembra disso? Meu Deus, Maria Antônia, eu acho que não. Então, nem eu, irmã. E se perguntar para as pessoas que estão nos ouvindo, elas também não devem lembrar. A não ser aquelas pessoas que hoje lidam com esse conteúdo, na matemática, na física, na engenharia. Aí sim, lembra disso, né? Então, Yaakov fala que as crianças, os jovens, eles precisam mais de convites e menos imposição, né? Porque, na verdade, esse tipo de conteúdo, ele não tem o consentimento dos jovens. Eles são obrigados a estudar. Então, aquilo que você é obrigado não fica. E o que fica? Aquilo que tem a ver com você, né?
Então, na verdade, por que nas escolas ainda não se ensinava, ou ainda não se ensina, sobre filosofias africanas, cultura hip-hop, sobre a questão do feminismo, que é um tema que chama tanta atenção da juventude, né? Então, na verdade, é preciso resgatar o consentimento na educação, para ver, na verdade, se aquilo que está se ensinando tem a ver. E uma terceira e última coisa que ele fala é mais humildade e menos certeza. Interessante que o Yakov, ele fala muitas coisas que o nosso queridíssimo, velho companheiro de jornada nosso, Paulo Freire, falava, né? Então, a questão de mais humildade e menos certeza. Quanto mais instrução compulsória a gente receber, mais regras, mais normatização, mais arrogantes a gente se torna, né? Porque a gente se torna míope também. E só enxergamos as coisas dentro do nosso quadrado. Então, aquela ideia lá de curiosidade, não dá para aflorar, porque a gente está enxergando as coisas dentro do quadrado. Então, a verdade que a gente é convidado nesse momento, dentro da educação, para mais descobertas, mais convites e mais humildade, né? Esse movimento aí, eu acho que vai ser, assim, determinante para poder fazer a virada, né? E essa perspectiva de criar coletivos dentro da própria escola, onde se conversa, onde se debate, onde se dialoga para poder encontrar soluções. E soluções que todas as pessoas envolvidas no processo, família, alunos, os profissionais de dentro da escola, se sintam corresponsáveis para poder se posicionar diante disso. Porque, senão, hoje mesmo a gente ainda comentava isso, né? Determinadas situações, manda quem pode, né, que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, obedece quem precisa. Alguma coisa assim. Então, essa lógica já não se sustenta mais. Hoje é a lógica da conversa, do diálogo, da escuta, para poder encontrar soluções que vá atender esse momento, né? Nesse sentido. Exato. E aí, Maria Antônia, nós aqui sempre ficamos pensando, né, a relação que a gente estabelece com a família, né? Como que a pandemia, como você mesmo disse, de repente a escola não passou mais a funcionar, né, presencialmente, e nós voltamos para casa. E isso, de alguma maneira, forçou a gente estabelecer uma relação com a família, porque os adultos precisavam agora acompanhar de uma forma mais presencial, né, em casa, as crianças, os jovens, os adolescentes no processo de aprendizagem. E eu acho que houve ganhos nisso, a aproximação com a família nesse sentido, né? E aí, uma pergunta é essa, como que a gente continua algo que pode ter sido positivo, né? A gente encontrou outras formas de se comunicar. Não estou aqui falando nem quero entrar nessa discussão, não se trata de substituição, mas se trata de que aprimoração, eu acho, né? Nós encontramos formas de nos comunicar com a família, seja ela pelo WhatsApp, seja ela por uma carta, para quem não tem acesso à internet, enfim, nós encontramos formas. E como que a gente, né, mantém isso, não perde mais, né, essa relação mais próxima? Alguém pode dizer, mas a escola sempre manteve relação com a família. Claro, sempre manteve. Mas eu entendo que nesse período a gente aproximou ainda mais. E eu penso que isso é um ganho. Isso é um ganho, né? A família, a escola, você disse, hoje nós não podemos mais pensar em construir nada de forma isolada. Hoje a construção precisa ser coletiva, né? E claro que uma construção coletiva precisa humildade, porque se existe arrogância, né, não tem crescimento. Mas com humildade, quando
cada um dá a sua contribuição, não terceiriza responsabilidades, cresce de forma mais saudável as nossas crianças, adolescentes e jovens, que precisa ser o foco dos adultos, todos eles envolvidos nesse processo. Então, como que a gente, né, qualifica, você já falou um pouco nisso, mas queria reforçar, qualifica essas relações, tanto no ambiente escolar como na família, de não perder mais, né, essa proximidade. E que ferramentas podem apoiar, né, a educação nesse momento que a gente vive, né, nesse momento de transformação, e que certamente vai durar ainda muito tempo, porque é um momento também de transição. Então, irmã, eu quero trazer aqui um exemplo, uma experiência que eu vivi, deve ter mais ou menos uns 2 meses atrás, ou menos do que isso. Todas as quartas, no perfil, no meu Instagram, Copy Maria Antônia, tem as minhas lives. E essas lives que eu tenho feito, o mote, a chamada é Vidas com Significado. Então, eu tenho chamado pessoas assim, adolescentes, família, pai, mãe, com os filhos, educadores, né? E tem mais ou menos 1 mês e meio que veio para uma live comigo uma família incrível, de São Paulo, que é outra coisa incrível que a pandemia nos presenteou, é isso, né? Olha vocês no Sul e eu aqui em Minas Gerais. Então, nós temos pessoas aqui nos ouvindo, que vai nos ouvir, que irão nos ouvir do Brasil inteiro, que está do mundo, né? Porque tanto vocês quanto eu, nós temos ligações no mundo inteiro, e que podem ter acesso a esse conteúdo que a gente está conversando aqui agora, né? Conteúdo de qualidade. E, incrivelmente, essa família, a mãe, veio a mãe com a filha, a menina chama Catarina. Catarina tem 12 anos. Catarina é uma menina que estava tendo dificuldade na matemática antes da pandemia. E é uma menina muito dinâmica, muito esperta, muito perspicaz. E a mãe dela percebeu essa facilidade dela e incentivou ela a usar essa comunicação, essa facilidade dela de comunicação ligada à questão da tecnologia. E ela criou um canal. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar, inclusive no canal dela, no YouTube e no Instagram, ela tá Cati Mate. Cati Mate. C-A-T-M-A-T. Cati Mate. Então, ela já começa uma graça de menina. Catitos e catitas. E aí, ela está ensinando conteúdos de matemática super complexos, de uma forma ultra mega lúdica, gostosa. E aí, nesse dia da live, a mãe estava, e a mãe contextualizou um pouquinho isso, porque ela foi incentivando a filha, acompanhando esse processo da filha, inclusive nesse engajamento nas redes sociais. Hoje ela tem 18 mil seguidores no Instagram e quase 35 mil seguidores no YouTube. Isso na pandemia. É uma menina que ela vai, com certeza, eu trabalhando com talentos, com carreira, eu tenho certeza, ela é uma das educadoras do futuro, para esse novo mercado, esse novo mundo do trabalho que está emergindo. Então, olha o que a família fez. Poderia simplesmente a Cati Mate entrar dentro de casa, reclamar da matemática e não criar alternativas para resolver esse problema. Então, além de resolver o problema da matemática, ela foi criando situações do cotidiano junto com a família, com o irmão, porque envolve todo mundo, envolve o pai, envolve o irmão, envolve o pai, envolve a mãe. É incrível a maneira como ela trabalha esses conteúdos de matemática.
Então, isso para a escola perceber que, na verdade, uma jovem dessa, uma adolescente dessa que volta para a escola, dá para ela poder voltar do mesmo jeito? Não dá para voltar mais do mesmo jeito. Você está entendendo? Essa família, com essa menina, a expansão da família em função dessa conjuntura, olha que mega oportunidade. Olha que oportunidade da escola também de valorizar esse talento dessa menina. Então, como que essa escola vai receber essa menina? Vai receber a Catarina? Qual que vai ser o olhar da escola para essa família? E como que essa família lidou com essa situação? Como várias outras famílias também, outras iniciativas. Então, nós estamos com uma galera, com uma turma aí de 12, 14, 18 anos, que se posicionou, mas um posicionamento saudável. E foi isso que eu conversei com a mãe. Porque todos os momentos que eu fiz contato com a Catarina, para a gente poder fazer a nossa live, ela não veio sozinha. Ela veio com a mãe. A mãe faz uma triagem. A mãe faz uma triagem. Os pais estão acompanhando. Não é 35 mil seguidores qualquer. A família está olhando, está apoiando e está amparando. Porque a tecnologia também tem as suas armadilhas, tem os seus perigos, e que a família precisa de acompanhar e de olhar e de acompanhar os filhos. Então, eu achei muito interessante essa família, a maneira como eles estão fazendo. Tem o Teteu, que é um outro da matemática, que também a gente está organizando uma live, que é outro menino fera na física, né? A mesma coisa, falou para mim assim, peraí, quem está marcando, agendando as minhas lives é a minha família. Então, o papel da família, nesse momento, é fundamental. Primeiro, para poder despertar, de fato, despertar, incentivar e acompanhar os filhos naquilo que eles têm de maior e de melhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Porque o próprio filho se sente confiante e seguro. Peraí, essas pessoas que mais me conhecem, que são os meus pais, eles estão me dando esse feedback que eu posso ir, que eles estão comigo, eu posso ir. Eu estou amparado. Eu tenho 12 anos, mas eu estou amparado. Eu não estou aí ao léu. Eu não estou solto. Eu estou sendo cuidado. Eu estou sendo olhado. Então, isso é muito interessante. Olha para você perceber um pouquinho o papel da família. Não dá para a família ficar do mesmo jeito depois que isso tudo aconteceu. Mas também não dá para a escola receber essa família de qualquer jeito mais. Então, grandes oportunidades para as famílias, grandes oportunidades para a educação. Como que a educação de mãos dadas com a família pode criar um contexto pedagógico, um contexto educacional que favoreça esse crescimento saudável, valorizando talentos, possibilidades, habilidades, incentivando, né? Esse jovem, essa criança, esse adolescente, né? Então, eu vejo que é um momento muito especial. Muito especial. Irmã, eu perdi noção de hora, tá? Então, quando a conversa é boa, é assim mesmo, a gente perde a noção do tempo. Tá, estamos quase chegando ao final, sim. E eu queria aproveitar, sempre quando eu penso no tema da educação, me vem uma frase à mente, a frase de Dom Bosco, né? Que é educar é coisa do coração. Várias vezes já repeti essa fala e não me canso, porque de fato eu acredito nisso. Educar, cuidar, passa pelo coração, né? Para usar passa pelas vísceras. Tem que mexer com a gente, né? E eu penso que isso é fundamental. Nós precisamos compreender que o amor tem essa capacidade de transformação, seja na escola, seja na família, onde quer que seja, né? Não é possível aprender sem ser por meio do coração, sem ser por meio do amor.
você mesmo trouxe isso antes, né, também na tua fala. Aquilo que é simplesmente uma imposição não fica, né? E não adianta dizer que é porque é a nova geração, é os adolescentes. Não, fomos nós também fazemos essa experiência. Claro. Né? Quando tem amorosidade, quando tem cuidado, quando tem carinho, a gente entende muito mais, né, o sentido, a importância disso. E vai fazendo essa construção e vai se desenvolvendo potencialidades, habilidades, enfim. Mas nem sempre, Maria Antônia, na nossa experiência aqui na Domus também, a gente tem, assim, percebido que as famílias conseguem fazer isso sozinhas, né? E é por isso que nós existimos, né? Por isso que existe a COP, Maria Antônia, né? Porque... E não se trata de culpabilizar ninguém. A culpa nunca ajuda, né? É porque mesmo nós temos essa necessidade de rede, enfim. Então, eu vou aproveitar para dizer uma fala aqui, especialmente para as famílias, né? Mas também para os profissionais. A gente não pode sentir vergonha, constrangimento de pedir uma ajuda quando a gente não consegue sozinho dar conta de determinadas situações, né? É muito comum isso. E que bom que nós podemos pedir ajuda. Então, procurar o lugar certo, a pessoa certa, para pedir uma orientação, para pedir uma ajuda, para organizar a vida, a rotina. Eu vejo assim, hoje as famílias têm grandes dificuldades, nós temos escutado muitas famílias, por exemplo, de organizar a rotina das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nós, na Domus, temos muito esse trabalho, né, de ajudar as famílias a organizar a rotina. E, às vezes, pelo contexto em que estão inseridos, adultos, de trabalho, de tudo, não conseguem sozinhos, não sabem mais como fazer, né? Então, o momento né, estamos aqui para isso, de fazer parceria, de ajudar. Muitas vezes, na questão do trabalho, né, você falava, e não sabe mais como que a gente faz, que carreira escolher. Nós aqui também em Santa Rosa trabalhamos com pensionato, a gente acompanha, por exemplo, o drama, às vezes no ensino médio, final do ensino médio, vestibular vou fazer. E isso é de fato um sofrimento, muitas vezes, para os jovens, não sabe o que fazer. E a família, quando não está bem segura disso, também não consegue dar a sua contribuição. Então, eu aproveito para dizer, né, que não se sinta constrangido, nenhum adulto, nenhuma família que precisa de ajuda. Procure, né, procure a Domus, a SF, procure em COP, Maria Antônia, procure no lugar onde você está assistindo, instituições, organizações, pessoas que tenham condição de dar esse suporte, né, e juntos construir. Sempre é tempo de construir processos saudáveis. Né? E a gente sempre pode conversar isso. Então, dito isso, né, eu queria, assim, para que a gente está quase 1 hora, chegando no final, né, e já ir te agradecendo muito por isso, né, pela essa participação, foi uma conversa muito boa, acho que vamos ter que fazer mais vezes, porque tem muitos assuntos aí que a gente pode estar avançando, pode estar conversando, né, e as pessoas têm muita necessidade disso também, acho que tanto familiares como educadores. Enfim, é uma conversa constante que a gente precisa estar fazendo. Mas eu te agradeço em nome da Domus, de coração, né? Peço que você possa dizer de novo aí as tuas redes sociais, para que as pessoas possam te seguir, te acompanhar teu trabalho, né? E te deixo para tu fazer tuas considerações finais também. Irmã, então, eu só queria reforçar um pouquinho essa ideia sua quando fala de pedir ajuda. O momento agora é esse. É o momento da gente ser companheiro, ser irmão do outro, da gente estar junto, da gente dar as mãos, da gente se abraçar, mesmo à distância. Da gente pedir ajuda. Pedir ajuda é uma forma da gente se abraçar. Olha, hoje eu estou precisando ser ouvida, hoje eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando, sabe? Então, o momento pede isso. Pede a gente se unir mesmo, para a gente poder sair lá na frente. Vai ser muito mais fácil a gente chegar lá na frente se a gente se unir, para a gente se fortalecer, né? Para passar por essa travessia e sair íntegro dessa situação toda que a gente está vivendo, né? Então, o meu trabalho lá no COP Maria Antônia é justamente ajudar jovens em situação de primeira escolha.
é ajudar educadores, psicólogos e coaches que querem fazer uma formação para poder ajudar jovens a descobrirem o lugar deles no mundo, né? Porque, na verdade, não é só escolher das 287 opções de curso, escolher um curso. É descobrir, de fato, aquilo lá da historinha que nós ouvimos. Né? Qual que é o meu propósito? Né? Para que eu estou quebrando pedra? Para que eu estou quebrando pedra? É só para quebrar pedra? Para ganhar dinheiro? Né? Para levar o sustento para casa? Não é muito mais do que isso. Mais do que nunca, esse novo mundo do trabalho, ele pede pessoas comprometidas com uma causa, com um propósito. Né? Então, é um pouco isso que o COP faz. Eu estou na @COP Maria Antônia, no Instagram. No Facebook, COP Maria Antônia. C de centro, O de orientação, P de profissional, Centro de Orientação Profissional e Coach Maria Antônia, tá? Vai ser um prazer, né, compartilhar com vocês os conteúdos que a gente oferece nas minhas redes sociais, né? Se você me permite, irmã, eu queria terminar essa conversa nossa, porque nós estamos construindo catedrais. Então, terminar com um poema de um autor que chama Poemas Meditativos, do Ulrich Schaffer, Crescer e Amadurecer. Pode ser? Claro, que seria a casa é nossa. O resumo de tudo isso que a gente conversou, né? Então, o universo inteiro se encontra em evolução. Ele se expande, estrelas explodem, mundos surgem e mundos morrem. Nada fica parado. Tudo é fluir e transformar. Tudo é fluir e transformar. Também eu sou uma parte desse desenvolvimento. Eu não quero me abster dessa expansão, do amadurecer e do crescer. Eu quero me tornar sábio no coração da vida. Então, com esse poema, eu termino, né, essa conversa nossa. Eu agradeço muito, né, o carinho, a acolhida sua, irmã Tatiana, da irmã Renata. Eu quero fazer também lembrar da irmã Cristiane, que graças a ela que a gente pôde se conectar, que onde ela estivesse, depois ela for ouvir essa live, né? E uma outra pessoa queridíssima, muito preciosa, muito cara para mim, a irmã Elaine também, né? E irmã Isabel, aliás, eu poderia falar as irmãs todas, toda a congregação. É um carinho muito grande, admiro demais o carisma de vocês, a maneira como vocês trabalham. De fato, essa maneira que vocês estão construindo catedrais faz uma enorme diferença no mundo, né? Gratidão pela oportunidade, viu? Maria Antônia, nós que agradecemos muito mesmo. Foi uma conversa, assim, muito significativa, né? Para mim, de modo muito especial, mas acredito para todas as pessoas que nos acompanham agora ao vivo, e o vídeo vai ficar disponível depois no YouTube, né? Também no Facebook, e também depois nas redes da Maria Antônia, porque a gente vai enviar para ela e ela vai disponibilizar. Então, vamos poder assistir, né? Enfim, reassistir, porque é uma conversa que faz bem ao coração. E penso que faz bem ao coração porque nós, de fato, acreditamos nisso que estamos conversando. Não estamos aqui só para gastar uma hora, né? Ou para entretenimento. Não, nós estamos aqui porque acreditamos nisso, né? Acreditamos na família, acreditamos na educação. E mais do que acreditar na família e educação, acreditamos que essas duas fontes, com essas duas instituições juntas, fazem, de fato, a diferença na vida dos adolescentes, dos jovens e das crianças, né? Claro. Essas duas instituições juntas constroem catedrais. Então, é verdade. Né?
E isso é a razão de existir, tanto da Domus ASF, como do COP Maria Antônia. Poder proporcionar para as pessoas que nos acompanham, né, qualidade de vida. E quando nós falamos de qualidade de vida, nós entendemos qualidade de vida integral, né? Hoje, às vezes, uma corrida desenfreada por algumas coisas tiram a atenção de pequenas coisas que fazem, que dão sentido à existência, né? Então, nós estamos aqui para despertar as famílias, os educadores, todas as pessoas que desejam para essa vida integral, né? Para esse crescimento em todas as dimensões, que é isso que garante, de fato, a felicidade, que é o que o ser humano tanto busca, né? Nós não vamos poder ser felizes, não vamos poder deixar a nossa marca nesse mundo, não vamos poder construir a nossa catedral se nós não nos desenvolvermos de forma integral. E para isso precisa amor, precisa cuidado, precisa atenção, precisa dessa disposição que a Maria Antônia tanto trouxe hoje, de se abrir para coisas novas, né? De unir forças, de unir pessoas, né? Apesar das diferenças que sempre existem, que bom que existe, né? Nós podemos construir juntos e juntas pontes e fazer esse mundo, né, um lugar melhor de se viver. Então, eu termino agradecendo de coração, Maria Antônia, esse bate-papo, essa conversa, agradecendo as pessoas que nos acompanharam, dizendo que vai ficar aqui disponível, né, e fazendo um convite para seguir as nossas redes sociais. Segue lá o Instagram da Domus ASF, se inscreve lá no canal do YouTube, Domus ASF, curte a nossa página no Facebook, e está ali na tela também o Instagram da Maria Antônia, COP Maria Antônia, vale a pena seguir lá e acompanhar também o material que ela disponibiliza sempre nas redes dela para todo mundo, ok? Um grande abraço, uma boa noite e que vamos lá. Um beijo muito grande. Vamos construir um mundo melhor com muito amor. Isso mesmo. Tchau, tchau. Tchau.